how are you doing today? Como estão todos hoje? Here is teacher Cláudia Borges, professora Cláudia Borges, e nós vamos conferir nosso conteúdo de hoje. Então, esta é a aula 9, objetos de conhecimento, é compreensão geral e específica, leitura rápida, skimming, scanning. O detalhamento, tipologia textual e gênero textual, elementos linguísticos simples, informações específicas no texto, nominalizações, elementos coesivos e informações não verbais. Olha, hoje a nossa aula está muito rica de informações, então fiquem bem atentos. Uau! Estou no Metaverse! Gente, que legal! Olha só! Os asteroides, the asteroids! New planets! Uau! E aí, estão curtindo junto comigo também? Bem, vocês acabaram de ver aqui eu curtindo o meu espaço virtual. Vocês conhecem o Metaverse ou o metaverso? É isso que a gente vai ver um pouquinho sobre esse assunto hoje. Mas antes da gente falar sobre ele, nós vamos ver algumas estratégias de leitura junto comigo. Let's go! Bem, a nossa primeira estratégia de leitura é chamada de skimming. Skimming. Então, por que tem essa imagem aí, né? Desse recipiente? Vocês podem observar aí que tem uma parte de cima, né, que é o óleo, ali no meio tem a água, tem um outro material ali lá no fundo, né? De que se trata esse skimming? Vamos acompanhar comigo. Então, a palavra skimming vem da palavra skim. O que significa o skim? Então, o skim significa algo que fica na superfície ou nata. Como vocês podem observar aí o óleo, não é? O óleo se separa da água, ele fica na superfície, não é? E a água fica abaixo. Então, qual é a relação do skimming com a nossa estratégia de leitura? Porque o skimming é utilizado basicamente para você conhecer um pouco sobre o que é o texto. Então, assim como aquele óleo fica na parte de cima, você, quando abre um texto, você vê logo as primeiras características dele, não é? Você vê a imagem, não é? A ilustração, vê o título, vê o formato do texto, se tem 2 parágrafos, se tem 3, 4, se tem conclusão ou não. Então, essa é a ideia deste óleo, é como se fosse a capa ali do seu texto. Então, como é que a gente vai utilizar essa estratégia? Vamos ver um pouquinho mais sobre skimming. Então, o que é o skimming? Então, é uma estratégia de leitura usada para examinar a superfície do texto e identificar as informações que mais se destacam. Então, é aquilo que está muito claro ali no texto, certo? Então, superficialmente, você vai pesquisar o texto para saber do que ele está falando. Vamos ver mais um pouquinho sobre ele. Então, qual é o objetivo principal quando eu utilizo essa estratégia para ler um texto? Saber qual é a ideia central de um texto. Como assim? Quando você vê um texto, passe na sua frente. Você olha a imagem, você vê algumas palavras ali. Dá para desconfiar logo de cara do que aquele texto está falando? Por exemplo, se é sobre relacionamento, ou sobre a botânica, né? Estou vendo aqui essa paisagem maravilhosa, sobre as montanhas. É sobre relacionamento? É sobre computador? Qual é o assunto que o texto está apresentando para você? Então, esse é o objetivo principal quando a gente utiliza essa estratégia de leitura. Ela não é uma estratégia para você procurar detalhes, é para saber mesmo qual é a ideia do texto, right? Como é que a gente vai usar essa estratégia? Acompanhe comigo. Então, como usar essa estratégia skimming? Então, você vai ficar de olho em quê? Olha, eu vou mostrar para você a listinha, tá? Então, vamos com calma aí para você observar bem. Primeiro, você vai ficar de olho no layout do texto. O que é isso? É na forma como o texto está disposto.
Por exemplo, um texto bem grande, né, que faz um discurso ou uma apresentação de uma ideia, ele tem vários parágrafos, não é isso? Então, ele é todo certinho. Tem uma imagem, tem um título, tem vários parágrafos. É diferente de um texto que mostra uma receita, né? De uma comida, de um doce. Então, a estrutura do texto é diferente. Então, quando você bate no texto de um e de outro, você já sabe de que ele está falando. Ah, isso aqui é de uma receita. Esse texto é uma receita. Por quê? Você observa o layout. Tem um ingrediente embaixo do outro, tem a quantidade, não é isso? Aí lá embaixo tem o modo de preparo, certo? Que é só um parágrafo pequeno, não é isso? Lá em cima tem a imagem de um doce, de uma comida, não é verdade? Você observou o quê? O layout do texto. Fácil, né? Até aí tá tudo bonito. Vamos continuar. Título. Então, quando você olha o título do texto, você procura algumas palavras que você conhece também, que aí já ajuda, é meio caminho andado. Continuando, você vai observar o subtítulo, que em geral ele só explica um pouquinho mais sobre o título. Você pode observar que vai ter palavras repetidas aí, tanto no título quanto no subtítulo, ok? Continuando. Agora essas você tem que tomar como suas melhores amigas, viu? Palavras cognatas, que são semelhantes em português. Elas são super parecidas na escrita e também têm o mesmo significado em português. Como, por exemplo, a palavra independent, né? Independent, se eu colocar um E no final, fica independente, né? Então, bem parecida, quase a mesma escrita e também o mesmo significado. E a gente chama de palavras cognatas. Continuando, você vai ficar de olho nas primeiras e nas últimas linhas de cada parágrafo. Para quê? Só para confirmar se você está no caminho certo. Se aquele título que você acha que é o assunto tal, está se confirmando nas primeiras e nas últimas linhas do texto, certo? O que mais que você vai observar? Você vai observar informação não verbal. O que é isso? Informação não verbal é figuras, gráficos e tabelas, certo? As figuras ajudam bastante, né? Se o meu texto fosse sobre botânica, né, e você tinha aqui essas flores maravilhosas, aí você já é suspeitar, né? Ah, esse texto é sobre isso. Por quê? Porque essa imagem está mostrando essa paisagem aqui, as montanhas, as flores, não é verdade? Então, a imagem ajuda bastante, certo? Então, essas são as dicas do que você observa em um texto. Para quê? Para utilizar a estratégia de leitura skimming. Para quê? Para identificar qual é a ideia central daquele texto, sobre o que o texto está falando, certo? Bom, agora que vocês já viram, já conhecem o que é o skimming, para que serve, o passo a passo para você ficar de olho no texto, agora nós vamos ao nosso texto. Vamos conferir. Bem, novamente voltamos aqui para o nosso ambiente do metaverse, do metaverso. Por quê? Porque esse é o assunto do nosso texto. E com ele que a gente vai observar aqueles detalhes lá do skimming. Então, vamos dar uma conferida no nosso texto. Então, aí nós temos, ó, o título do texto e lá em seguida já temos, né, o subtítulo. Então, vou fazer uma leitura aqui junto com vocês, certo? A gente vai fazer uma análise bem superficial, para que você possa observando aqui sobre o que esse texto está falando. Bem, a imagem desse texto é essa aqui, ó. Se eu não tivesse aparecido aqui, não ia dar para perceber, na verdade, que está falando do metaverso, não é? Mas você tem aqui no título do texto, ó. What? What is the difference? What é uma double-edged question, que significa o que ou qual. What is the difference? Qual é a diferença between, a palavra entre o que? The metaverse and the internet. Então, ele vai apresentar para você essa diferença do metaverso e da internet,
certo? Então, ele vai falar um pouquinho de um e depois vai falar um pouquinho do outro. Então, aqui nós temos já, ó, o subtítulo The Internet, olha aí a palavra repetindo, né? The Internet Explained. Então, aqui ele vai explicar sobre a internet. Então, observem que todas as palavras que vão aparecer aqui vão estar relacionadas ao assunto que é a internet. Ele vai explicar o que é, certo? Vai mostrar um pouquinho de outras palavras relacionadas a isso. Então, Global Network. Network é rede, né? Rede o quê? Global. Olha aí a nossa palavra cognata, né? Comprising billions of computers. Olha só, a internet está sempre relacionada a computers, né? Millions of servers and other electronic devices. Electronic está relacionado a computador, não é? Internet. Is referred to as the internet and facilitates in global communication. Global, novamente, communication. Então, quando a gente fala de internet, essa palavra sempre vai aparecer, global. Por quê? Porque ela é uma rede mundial, nós utilizamos ela bastante, não é? Para as nossas pesquisas e para várias outras finalidades. Continuando mais um pouquinho sobre a internet. The fact that the internet is a global network, novamente, ó, global network, internet. Então, essa palavra vai sempre se repetir. Of physical cables, including copper, telephone, wires. Telephone, né? A gente utiliza bastante, não é? Com a internet. Fiber optic cables and TV cables. A palavra cables são cabos, tá, people? Está se repetindo aqui, né? Então, são coisas relacionadas à internet. Is one of the most crucial things about it. These physical cables are necessary for all internet access. Então, esses cables são o quê? Necessários, né? Para a gente poder utilizar a internet. Including wireless, né? Então, inclusive a internet sem fio, que é a palavra wireless. Como, por exemplo, Wi-Fi, o 3G, 3G, 4G, 4G. E agora nós temos o 5G, que é o 5G, não é? Então, acho que a maioria dos celulares de vocês já tem essa possibilidade de ter o 5G, não é verdade? Então, esse foi o primeiro parágrafo que falava sobre a internet. Agora nós vamos ver o próximo parágrafo. O subtítulo deste próximo parágrafo é The Metaverse Explained. Então, the term metaverse refers to a virtual world. A palavra world significa mundo, né? Mundo o quê? Virtual. Olha só, mais uma palavra cognata que nos ajuda bastante a entender um texto, né? Então, ela fala o quê? Sobre o quê? Sobre o mundo virtual. Assim como vocês me viram aqui, não é? Com aquele acessório que é um óculos, né? Para ver esse tipo de cenário, eu estava no mundo virtual, certo? Que é o metaverso. Então, onde os objects, places and people, né? Objetos, lugares e pessoas, são representados como digitalmente, ok? In other words, it's a digital world. Ela é o quê? Um mundo digital, digital world, that features digital things and avatars of actual people. Então, nesse mundo você encontra também os avatares, né? Como se fossem outras representações da sua pessoa, certo? As pessoas escolhem, né, os seus avatares, os seus representantes, né? O que mais que nós temos sobre o metaverse? Vamos analisar o nosso texto. Então, the metaverse provides internet users with a richer, more realistic experience. É uma experiência realística, né? Muito legal, né? Você entrar nesse mundo aí. É bem diferente. Then, what they can now get from web browsing or viewing videos, né?
Então, é diferente quando você está só assistindo o vídeo, certo? Com exceção de quê? De games, né? Ele dá exemplo de alguns jogos, como Roblox, Fortnite e Minecraft, né? Que dão essa ideia mais realística. Users live. Então, esses usuários do Metaverse, eles moram, live, né? Vivem in a digital realm, with the use of a variety of technological components. Então, elas como se vivessem, né, nesse mundo virtual, certo? Such as virtual reality, né? Tais como a realidade virtual e a realidade aumentada, augmented reality. Então, esses são recursos, né, do Metaverse, para que você possa ter uma realidade mais, né, aproximada, né, desse mundo virtual. Então, vamos ver aqui o nosso vocabulário desse texto. Nós temos aí a palavra network. Net, né, internet, que é a rede. Então, wires, que é fios. Wireless, eu coloquei o less aqui, né, dá a ideia de sem, né, sem algo. Então, sem fio. Digitally, digitais. Web browsing, navegação na web. Realm, reino e augmented, né? Aumentado ou aumentado, a realidade aumentada, certo? Como a gente viu lá no nosso texto. Bem, agora nós vamos analisar partes do texto para que vocês possam observar a nossa estratégia de leitura skimming. Lembrem-se que o skimming é utilizado para você saber qual é o assunto do texto, ok? Então, não é uma leitura que você fica lá horas e horas, não. É algo superficial. Bater o olho na imagem, né? Da imagem do texto, bater o olho no título, no subtítulo, certo? Então, é uma coisa rápida. Lembre-se que muitas das avaliações externas que vocês fazem, né? Tem vários textos e são longos, então você não tem muito tempo de ficar pesquisando ali, lendo com calma. Então, por isso que você deve utilizar a estratégia de leitura. E é isso que a gente está vendo agora, certo? Vamos analisar agora a primeira parte do texto. Como eu falei para vocês, as imagens, né? Em geral, você tem logo de cara a imagem daquele texto. E aqui, no caso, foi esse cenário da realidade aumentada, uma realidade virtual, que é do metaverso. E aqui você tem um título do texto. O título do texto diz o seguinte: What's the difference? Qual é a diferença entre o metaverse e a internet? Ok? Então, você vai fazendo a relação desse título com a imagem. Procura palavras que você já conhece também. Sabe sobre metaverso? Conhece? Conhece a internet? Ótimo, melhor ainda. Conhece as palavras que estão aqui? Ok? Então, tudo isso você vai acessando lá no seu cérebro, ok? Lá na sua memória, no seu conhecimento de mundo, ok? Então, vimos a imagem, se confere, se você já conhece, título. Agora, vamos ao próximo passo. O próximo passo é analisar os subtítulos. O subtítulo, nesse caso, ele depende do título. Por quê? Porque lá no título tem uma pergunta. Qual é a diferença entre a internet e o metaverso? Então, ele vai explicar aí. Nesse texto, nós temos dois subtítulos. The Internet Explained e The Metaverse Explained. Então, nesse primeiro subtítulo, ele vai falar sobre quem? A internet. Então, ele explica sobre o que é. E no próximo subtítulo também, né? Ele vai apresentar a explicação sobre o que é o metaverso, certo? Então, você também tem que analisar aí os subtítulos, se eles estão ali de acordo com o que você entendeu lá do título, right? Continuando um pouquinho mais, agora vamos para os nossos cognatos. Ah, gente, os cognatos, vocês têm que ser amigo deles, olha, eles são muito legais, são muito importantes e interessantes quando você vai fazendo uma pesquisa no texto para que você possa fazer essa compreensão, certo? Por quê? Porque eles são palavras parecidas com a nossa e, na maioria das vezes, elas têm o mesmo significado,
Então, elas nos ajudam consideravelmente. Então, quando você bater o olho no cognato, anote ele, marque ele. Então, vamos ver aqui algumas palavras junto comigo. Let's go! Palavras cognatas. O que são? Palavras parecidas com português. Eu vou marcar o metaverso, né? Por quê? Só trocar o E do final pelo O. Metaverso, metaverso, ok? Virtual world. A palavra world não tem nada a ver com a nossa, né? Mas quando você vê a palavra virtual, você já sabe o que é o quê? Que é virtual, que é algo virtual. Então, objects, places, people are represented digitally. In other words, it's a digital world. Então, digital também, né? Mundo digital. That feature digital things. Então, coisas digitais, avatars, actual people, novamente o metaverse. Então, essa palavra metaverse vai se repetindo, né? Porque a gente está falando sobre ela aqui em cima, né? Internet, que você já conhece, né? If a written more realistic, realístico. Experience, né? Que é experiência, parecida com o nosso português. Vamos marcar lá aqui também. What they can out get from web browsing or viewing videos. Vamos marcar vídeos também. With the exception of games like Roblox, Fortnite and Minecraft. Eu tenho certeza que vocês têm outras palavras que vocês conhecem daí desse texto, não é? E elas são válidas também, mas a gente está de olho aqui nas palavras cognatas, certo? User live na digital, novamente o digital, palavra cognata. Variety of technological. Eu vou marcar o technological, né? Porque ela é bem parecida também, né? Components. Componentes. Botou o L no final, né? Também é. Virtual reality. Vou marcar o reality, certo? Que é a realidade virtual. E augmented reality. Novamente aqui, augmented, aumentada, né? Realidade aumentada. Então, todas essas palavras a gente pode considerar palavras cognatas, ok? E vamos ver mais agora um texto para a gente ver outros detalhes também que a gente pode pesquisar, né, utilizando essa estratégia de leitura. Vamos lá. Vamos ver agora esse tipo de texto que mostra uma pessoa, né, contando a vida de uma pessoa. Observem que você tem aqui o título do texto, né, e tem aqui a imagem dessa pessoa. E aí, do que eu estou falando? Isso mesmo, uma biografia, certo? Então, nesse caso aqui, eu estou falando do Walt Disney, ok? E aí, quando você tem uma biografia, eles vão mostrando alguns pontos sobre a vida da pessoa, certo? Ah, ele era escritor, era autor, ele fazia o quê? Fazia em tal data, tal ano, certo? Então, ele vai dando informações sobre aquela pessoa. Então, o layout do texto já é diferente, não é? Lá naquele nosso texto do metaverso tinha os parágrafos, mas agora você não tem, você tem só os pontos, né? Falando informações específicas sobre aquela pessoa. Então, aqui nós começamos com Walter Elias Walt Disney was born. Ele nasceu quando? Em December 5th, 1901. Então, essas informações que eu estou marcando aqui são aquelas informações não verbais, certo? Que você pode encontrar também no texto, que ajudam bastante. Então, por exemplo, aqui, datas, né, números, eles estão indicando o quê? A data, o ano que ele nasceu, certo? He died, aqui, ele morreu quando? Novamente outra data, ó. December 15th, 1966. Então, ele morreu nesta data aí, certo? He was an American film producer. Então, aqui nesse ponto, vai falar sobre um pouco das atividades profissionais dele, ok? O que ele fazia, né? Ele was, olha aí o nosso verbo to be no passado, né? Ele era an American film producer, director, screenwriter, voice actor, animator, entrepreneur.
entertainer, international icon and philanthropist. Meu Deus, ele era esse monte de coisa, isso mesmo. Então, ele é produtor de filmes, diretor, né, escritor, ele fazia a voz de atores também, ele fazia de um tudo lá dentro, né? Porque ele que criou a Disney, então ele sabia, né, todo esse processo de criação do cinema ali, dos personagens. Então, o que mais que nós podemos ver sobre o Walt Disney? He created, né, ele criou o quê? The famous character Mickey Mouse. Então, ele foi o criador do Mickey Mouse, ele que criou este personagem, ele inventou ele, certo? E o que mais que ele fez? He produced classic films such as Snow White, né? Palavra white é branco, palavra snow é neve. E aí, lembra qual é? A Branca de Neve, isso mesmo. And the Seven Dwarfs, tá? Dwarfs são anões. Seven é número 7, né? Então é a Branca de Neve e os 7 anões, que foi um sucesso tremendo na época dele, né? Porque era um filme que se destacava, ok? Uma produção que foi destaque na época dele. Bem, temos ainda outros recursos que a gente pode utilizar para descobrir o assunto de um texto, como também as tabelas e gráficos. Então, você tem tanto informações, né, verticais como as informações horizontais que a gente está vendo aqui. Ó. O que é? Activities at home. Atividades em casa. Então, lá no canto da tabela você tem ali, ó, number of children, que é o número das crianças, né, que vai do 0 ao 20. Então, nessa tabela vertical, ele vai contar o número das crianças. E aqui embaixo, você pode ver as atividades que elas fazem em casa. Então, reading, playing, baking, washing hands. O que elas mais fazem em casa? Vamos ver aqui a que está mais alto, que está no 16, que é o playing, que é a tabelinha rosa ali, não é? A coluna rosa, que é brincar, não é? Que elas devem fazer mais mesmo. E o que elas menos fazem ali, ó, aquela tabelinha em roxo, né, purple, que é a palavra reading, que é ler, que é o menos fazem, né? Então, são atividades que elas menos fazem em casa. Aqui nós temos o baking, que é cozinhar, e aqui a última é o washing hands, lavar as mãos. Até que elas lavam a mão direitinho, né? Então, tabelas e gráficos também tem várias informações que você pode utilizar, né, para saber o assunto de um texto. Ok? Bom, então nós finalizamos por aqui a nossa aula sobre o skimming.